A taverna ficava à margem da estrada real, longe o suficiente do castelo para não ouvir celebrações, perto o bastante para ainda sentir o cheiro da guerra. O vento da noite fazia ranger as placas de madeira do lado de fora, e a chuva fina batia no telhado, como dedos impacientes. Foi sob esse som que o guerreiro empurrou a porta. Ela se abriu com um gemido baixo, como se reconhecesse o peso que entrava. Ele não usava brasões visíveis. O manto estava rasgado, a cota de malha manchada e opaca. Ainda assim, algo em sua postura fazia com que as conversas diminuíssem. Não era medo, era instinto. Homens que sobreviveram a muitas guerras aprendem a reconhecer outros iguais. O guerreiro atravessou o salão lentamente. Cada passo ecoava como um lembrete de que ele ainda estava vivo, embora parte dele tivesse ficado para trás, no campo encharcado de sangue e lama. Sentou-se sozinho, de costas para a parede, como alguém que nunca deixa o mundo fora de vista. Quando apoiou a espada ao lado da mesa, a lâmina fez um som surdo ao tocar o chão. Não era descuido. Era exaustão. Horas antes, o dia havia começado com esperança. O exército marchava confiante. As bandeiras tremulavam sob o sol da manhã. E os jovens soldados falavam de glória, de retorno triunfante, de histórias que seriam contadas em tavernas como aquela. O guerreiro os ouvia em silêncio. Ele já conhecia o fim dessas histórias e sabia que raramente terminavam como começavam. Quando o inimigo surgiu no horizonte, tudo mudou. O choque foi brutal. O som das trombetas se misturou ao grito dos homens, e o chão parecia tremer sob o peso da batalha. O guerreiro lutou desde o primeiro impacto, abrindo caminho entre lanças e escudos, sentindo o corpo agir sozinho, guiado por anos de sobrevivência. Mas aquela batalha não era como as outras. O inimigo era numeroso, organizado e implacável. Pouco a pouco, a linha do reino começou a ceder. Mensageiros caíam antes de alcançar seus comandantes. Ordens se perdiam no caos. O céu escureceu, não apenas pelas nuvens, mas pela fumaça, e pelo presságio de que algo estava terrivelmente errado. Foi então que ele percebeu. Se ninguém fizesse nada, todos morreriam ali. O guerreiro reuniu os poucos homens que ainda resistiam e avançou. Cada golpe que desferia não era movido por coragem, mas por responsabilidade. Ele sabia que, se caísse, levaria outros consigo. Ainda assim, avançou. O momento mais alto chegou quando o comandante inimigo surgiu. Alto, imponente, coberto por uma armadura negra, como se a própria guerra tivesse tomado forma humana. O duelo que se seguiu foi longo, silencioso e cruel. Espada contra espada, olhar contra olhar. Ali, o tempo pareceu parar. O guerreiro sentiu o peso de todas as decisões que o haviam levado até ali. Batalhas vencidas, vidas perdidas, promessas feitas a pessoas que já não estavam mais no mundo. Quando finalmente venceu, não houve grito de vitória. Apenas o som metálico do corpo caindo no chão e um silêncio profundo. A vitória foi suficiente para virar o curso da batalha. O inimigo recuou. Os sobreviventes escaparam, mas o custo foi alto demais. Quando o campo se acalmou, o guerreiro ficou de pé entre os mortos. Respirando com dificuldade, procurou rostos conhecidos. Encontrou poucos. Aqueles que juraram segui-lo até o fim, haviam ido até o fim. Foi por isso que ele não voltou ao castelo. Não participou das celebrações. Em vez disso, caminhou sozinho pela estrada enlameada, carregando uma espada pesada demais para ser apenas aço. Cada passo em direção à taverna era uma tentativa de se afastar da lembrança daqueles que não puderam caminhar mais. Agora, sentado à mesa, ele levou a caneca aos lábios. O hidromel desceu quente, queimando a garganta. Uma dor pequena, insignificante, perto da que carregava por dentro. Ao redor,
Risadas surgiam timidamente. Histórias eram contadas. A vida continuava. Mas dentro dele, a guerra ainda não havia terminado. A taverna não era um descanso. Era um intervalo. Um lugar onde o guerreiro podia baixar a guarda por alguns instantes, antes que o destino o chamasse novamente. Porque ele sabia, sempre sabia, que homens como ele nunca permanecem muito tempo em paz. E enquanto o fogo da lareira lançava sombras sobre seu rosto cansado, algo despertava em seu olhar. Não arrependimento, não ódio, determinação. Pois aquela batalha, aquela perda, aquela noite silenciosa na taverna, eram apenas o começo de uma história que ainda ecoaria pelos séculos.